queridos irmãos. Esta é a nossa série Jesus é a senha para entender a Bíblia e a vida. E por senha, eu quero dizer que você só acessa o entendimento real, correto da Bíblia por meio de Jesus Cristo. Não tem outro jeito. E também para a vida, ou seja, a minha vida, ela só vai ter sentido, ela só vai ser uma vida agradável a Deus na medida em que Jesus Cristo for esta senha, for o modo pelo qual eu encaro a vida, pelo qual eu formo meus princípios de vida. Nesse sentido, hoje eu quero trabalhar a questão dos contextos literário, histórico e cultural para a interpretação da Bíblia, olhando sempre para Jesus Cristo como esse que nos dá a chave para isto. Eu já fiz 3 outros vídeos sobre esta série. Gostaria que você assistisse os demais, para que você tivesse um entendimento global daquilo que estou falando. Muito bem, Deus se revelou progressivamente ao longo do tempo, já vimos isso, respeitando a cultura do povo ao qual ele se revelou. No Antigo Testamento, Deus se revelou ao povo de Israel, dentro da cultura. No Novo Testamento, Deus se revelou através de Jesus, em Jesus e através dele. É por isso que no Novo Testamento, embora nós tenhamos o povo de Israel, ele não é mais o povo definidor da revelação. Será Jesus Cristo, é Jesus. E a partir de Jesus, o seu povo, que é a igreja. Então você observa que no Novo Testamento, Israel sai de cena e entra um novo povo, que é a igreja, composta de todas as pessoas, de qualquer nação que crê em Jesus, que segue Jesus, que ama Jesus. Portanto, é nesse sentido que Jesus Cristo é sempre o definidor da revelação de Deus. Sempre a senha para você entender os propósitos de Deus no mundo. Tá bem? Vamos ver hoje, então, os contextos em que a gente deve interpretar a Bíblia. Porque quando Deus se revela, ele se revela através de atos, através de palavras, mas ele acaba nos deixando um livro, que é a Bíblia, composta de vários livros diferentes, cada um escrito no seu tempo, cada um com propósitos diferentes, mas ele nos deixa um livro, que é a Bíblia, e pela Bíblia nós podemos entender, discernir qual é a mensagem de Deus para nós, sempre tendo como base Jesus. Isso eu já falei também em outro vídeo, que a Bíblia inteira aponta para Jesus Cristo. Muito bem. Quais são, então, os 3 contextos que nós devemos observar quando interpretamos a Bíblia? E quando lemos sobre Jesus também. Quais são os 3 contextos? Primeiro, o contexto literário. Toda vez que você tem um texto na Bíblia, ele está no meio de um livro, de um parágrafo, de alguma coisa, de algum texto. Você não pode pegar um versículo isolado, tirá-lo do seu contexto literário e dizer, esse versículo aqui é a expressão da verdade e acabou. Não. Você só pode interpretar um versículo se você entender o contexto literário na qual ele está. O contexto gramatical, o contexto na qual ele se situa dentro, dentro daquele texto. Então, um versículo da Bíblia, uma passagem da Bíblia, não pode ser entendida sozinho. Se você entender, separar textos, você vai chegar a distorções graves da Bíblia, heresias graves. Nós tínhamos uma brincadeira quando estávamos estudando na faculdade teológica, outros alunos e professores, de dizer o seguinte,
nesse lance de separar versículos e tirá-los do contexto, facilmente você mostra que a Bíblia ordena que as pessoas se suicidem. Oh, como pode ser isso, pastor? Basta você tirar versículos de contexto. Por exemplo, eu tiro um versículo. Judas foi e enforcou-se. Aí eu vou tirar um outro versículo de contexto. Diz assim: vai tu e faz o mesmo. E vou tirar um outro versículo de contexto. E vou dizer para você: o que tens a fazer, faze-o depressa. Então, se eu tiro esses 3 versículos dos contextos deles e coloco, o que eu tenho? Eu tenho a ideia de que você deve se suicidar. Você está entendendo o problema? Então, eu só posso entender o versículo dentro do contexto em que ele está. É o contexto que vai me explicar o versículo. E não o contrário. E isso é muito importante. Um exemplo que eu quero dar para vocês. Jesus diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, eu pego esse texto, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41, Marcos 14, 38. Eu pego essa parte e digo assim: tá vendo? O meu espírito, ele é forte, está pronto dentro de mim. Mas o meu corpo, ele é fraco. Ele não aguenta nada. Então, eu tiro essa ideia achando que o meu espírito dentro de mim é forte. Esse é bom. Mas o meu corpo é ruim. O meu corpo é que me leva a pecar. Má interpretação. Por quê? Você tirou o versículo do contexto dele. Qual é o contexto? O contexto é o seguinte: Jesus está no momento de extrema tentação. Lembra aquele momento que ele está orando ao Pai? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele está sendo tentado a não ir para a cruz, a não cumprir sua missão. É uma forte tentação sobre ele, porque ele sabe das dores que ele vai sofrer. E não só dores físicas, dores espirituais, dores interiores, que são as piores dores. Ele sabe disso. E aí o que é que ele está nessa tentação? O que é que ele diz aos discípulos? Que quando ele chegar perto estavam dormindo, não estavam orando em favor dele. O que ele diz aos discípulos? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, o que Jesus está dizendo nesta frase é sobre vigiar e orar e sobre tentação. Aqui, Jesus não está falando de sono, porque eles estavam dormindo. Jesus não está falando de sono. Jesus está falando de tentação. Olha o contexto. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, é sobre tentação que Jesus está falando. Quando ele fala sobre tentação, o que é que ele diz? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que ele está dizendo? Ele está falando de tentação, não de sono. Ele está dizendo o seguinte: a carne aí é o ser humano. A carne aí não é meu corpo. A carne aí sou eu como um todo. Sou eu na minha fraqueza. Sou eu na minha limitação. A carne é fraca. Eu, como ser humano, eu sou fraco em relação à tentação. Mas o espírito está pronto. Esse espírito, gente, não é o meu espírito. Por que não é o meu espírito? Porque eu, como carne, sou fraco. Então não há nada, nem no meu corpo, nem dentro de mim, que seja forte. Não é o meu espírito que é forte ou está pronto. Porque eu sei que muitos pecados meus estão dentro de mim, não no meu corpo. Orgulho, inveja, cobiça, estão aonde? Dentro de mim. Então não é o meu espírito que está pronto, ou o meu espírito que é forte. Bom, mas se não é o meu espírito, que espírito é esse? O Espírito Santo.
Aí Jesus está falando não do nosso espírito humano, ele está falando do Espírito Santo de Deus. Então, veja bem, orai e vigiai para que não entreis em tentação. A carne de vocês é fraca, ou seja, vocês são fracos, mas o Espírito Santo está pronto. Pronto para quê? Para ajudar na tentação, para me dar forças na tentação. Você entendeu? O contexto resolve o problema de entender por que minha carne é fraca e o Espírito está pronto. Aí, pelo contexto, eu observo que o Espírito que está pronto não é o meu Espírito, é o Espírito Santo. Por isso que eu devo, olhe bem, vigiar e orar. Orar, pedindo ajuda. Porque o Espírito está pronto para me ajudar. Entendeu? Como é importante o contexto literário? Isso na Bíblia inteira. Quando você encontrar um versículo difícil na Bíblia, olhe o contexto. O contexto vai te explicar. Então, o contexto literário é muito importante para a gente interpretar a Bíblia. E eu dei aí um exemplo de uma palavra de Jesus para você. Outro contexto importante é o contexto histórico. O contexto histórico é o seguinte, a interpretação, a revelação de Deus, ela foi dada historicamente, principalmente através de Atos. Teve palavras também, mas principalmente através de Atos. Então, quando você vai interpretar a Bíblia, você olha o seu contexto histórico. Então, vou dar um exemplo. Bem no início, no Gênesis, existia a lei do levirato, o costume do levirato. Que era isso? Eles prezavam muito a descendência da família. Então, um marido e mulher deveriam ter um filho, para que o nome deles, a descendência deles, continuasse. Só que como era uma época muito patriarcal, o que valia era o homem, o marido, o pai. Esse é o que valia. Era o nome dele que deveria continuar. Da mulher não, mas o dele sim. Então, ele passava isso pelos filhos homens. Não, nem era pelas filhas, mas pelos filhos. É que ele passava esse nome, essa descendência. Se um homem se casava, morria sem ter filhos, o nome dele, a descendência dele acabaria ali. Agora, se ele tivesse um filho, aí sim. Então, um homem morria sem ter filhos. O que acontecia? Pela lei daquela época, o seu irmão deveria receber a cunhada, que agora é a viúva, como mulher. Deveria gerar um filho homem nela. E, veja bem, este filho homem não seria descendência deste segundo filho que estava vivo, segundo marido que estava vivo. Seria a descendência do primeiro marido, que era o irmão dele. Então, era um ato, veja, aí não tem questões morais, aí tem questões de descendência. E era considerado essa lei como algo moral. Então, o irmão, ele dava uma descendência ao irmão falecido, de tal forma que o nome do irmão falecido não perecesse na terra. Esse era um costume antigo. Quando nós chegamos na época dos profetas, ou mesmo na época de Jesus, esse costume já não era feito, já não existia mais. Então, ele não existe, mas como costume, teoricamente, ele ainda estava lá. Tanto é que os saduceus, quando vão falar com Jesus sobre a ressurreição, dão um exemplo citando a lei do levirato. Senhor, um homem era casado e morreu. E ele tinha 7 irmãos, né? 6 irmãos, com ele era 7. Aí casou, a mulher ficou com o segundo irmão para gerar um filho do primeiro. Esse também morreu. E assim com os 7. Quer dizer, um caso hipotético, né, gente? Nunca isso iria acontecer. Mas eles pegaram aquele lance da lei do levirato histórico
e colocaram para Jesus, e Jesus disse, na ressurreição, você não tem mais marido, mulher, você não tem mais descendência, na ressurreição são todos irmãos. Então, aquele costume que eles citaram, Jesus diz, nem o costume ajuda vocês, porque os saduceus achavam que não havia ressurreição. Uma outra questão, historicamente, se você ler na Bíblia, na história mais antiga de Israel, havia poligamia. Um homem tinha várias mulheres, historicamente. Quando você chega, por exemplo, na época de Jesus, não. Ali, veja, a poligamia ela ainda existia no mundo, mas ali as famílias são monogâmicas, já. E quando Jesus é perguntado acerca dessa questão, ele vai dizer que é um homem e uma mulher, o ideal de Deus para a família. Então Jesus reafirma a monogamia. Mas o mundo daquela época, tirando lá Israel e outros povos também, ainda era poligâmico. Só que o que é que Jesus percebe? Jesus detecta uma forma de poligamia dentro da sociedade de Israel, que eram os divórcios. Um homem podia se divorciar de mulheres, de várias mulheres, era a seu bel prazer, ele não tinha problema nenhum, era só ele despedir a mulher. E o que acontecia? Ele vivia na monogamia, mas conforme ele se divorciava várias vezes, ele acabava vivendo numa certa poligamia. Só que de tempo, né? No tempo com uma mulher, no tempo com outro, e ele tinha esse poder. É por isso que uma das palavras de Jesus, em relação àquele contexto histórico, é a seguinte, de que o homem não deveria despedir a mulher, divorciar-se da mulher, a não ser num caso de porneia, de imoralidade, no caso de adultério. Então, veja, Jesus está dizendo essa palavra dentro do contexto histórico dele. Dentro do seu contexto histórico. Tá? E para evitar o quê? Para evitar esse lance do homem ficar trocando de mulheres, e essas mulheres que eram colocadas para fora de casa, elas saíam sem nenhuma segurança. Nenhuma. Então, corriam um risco sério de ou virar prostituta para se manter, ou mendigar. Então, isso era algo sério. Um outro contexto é o contexto cultural. Significa que aquilo que a Bíblia fala em determinado contexto é dado para aquela cultura. Eu não posso hoje, na cultura de hoje, pegar aqueles mandamentos daquela cultura e trazer para hoje. E dizer, hoje é tudo igual. Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a lei de Moisés. Você encontra nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A lei de Moisés. Aquilo tudo é para o povo de Israel que saiu do Egito e que entrou na Terra Prometida. É para aquele tempo, para aquele povo, para aquela época, não é para nós hoje. Mas eu posso aproveitar alguma coisa lá? Posso, se você for pelo filtro chamado Jesus. Então você olha para tudo aquilo lá pelo viés de Jesus. O que cabe em Jesus, tudo bem. O que não cabe, não. O que não cabe, não. Por exemplo, os 10 mandamentos. 10 mandamentos, na lei de Moisés, é o que tem de mais universal. O resto é muito particular daquela cultura. Nos 10 mandamentos, você encontra mandamentos universais. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás, não terás imagem de escultura, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, etc. Então, você encontra mandamentos que têm um caráter universal, além dos 10 mandamentos. Mas veja, você tem, por exemplo, um mandamento, guarda o sábado. Se você vai seguir ao pé da letra, você teria que guardar o sábado mesmo, como os judeus fazem, como os adventistas fazem hoje, né? Guardar o sábado, está escrito lá. Ué. Se aquilo valer como tal,
Você dizer, é palavra de Deus, então vale do jeito que está escrito, então você teria que guardar o sábado. Aí o que os cristãos em geral fazem? Separam o domingo. E por muito tempo se disse, não, o dia do Senhor é o domingo. Então, veja, em relação ao que está escrito nos 10 mandamentos, já houve uma modificação. Agora, quando você vai a Jesus, o que é que Jesus vai dizer? O sábado, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Quando Jesus diz isso, o que ele demonstra? O que ele ensina? Ele ensina que não existem dias santos. Não existem. Jesus diz, todo dia é dia de fazer o bem. Todo dia é dia de buscar a Deus em espírito e em verdade. Se em nossa cultura a gente separa o domingo, em outros é o sábado, em outras culturas é a sexta-feira. Se na nossa cultura a gente separa o domingo para ir à igreja, adorar a Deus em público e tudo mais, é uma questão de cultura nossa. Mas para Jesus não existe, não é que não existe dia santo, veja bem, para Jesus todos os dias são santos. Todo dia é dia de você adorar a Deus no seu interior, no seu íntimo. Todos os dias é dia de você fazer o bem. Pronto. Para Jesus é isso. Não existe dia. Todos os dias são santos, né? Todos os dias são santos. E isso é importante. Então, veja, o contexto cultural é que vai me ajudar a entender determinados textos que eu não vou mais trazer para hoje. Agora, quais textos eu vou trazer e quais eu não vou trazer? Jesus define. É o ensino e a vida e a morte de Jesus que definem para nós quais textos vão vigorar para nós hoje e quais não vão. Isso tanto no Antigo quanto no Novo, viu? Quanto no Novo. No Novo Testamento, por exemplo, aquela questão do cabelo comprido das mulheres, que Paulo manda que elas usem, em 1 Coríntios 11, está relacionado ao contexto cultural da época de Paulo, não é? Que o que Paulo queria é que as mulheres cristãs ali naquela época não fizessem, não se tornassem parecidas com prostitutas. Aí a questão do cabelo comprido, do usar o véu e do cabelo curto, né? Naquele contexto cultural, tá? Que não se aplica mais hoje. Que não se aplica mais hoje, tá? Portanto, aquelas recomendações de Paulo sobre usar véu, sobre se não usar véu o cabelo comprido, jamais para a mulher o cabelo curto, hoje não existe mais para nós, porque cultura diferente daquela. Aí, novamente, é Jesus que vai nos auxiliar, porque Jesus vai nos dizer que não é o exterior que define o ser humano, mas é o interior. Do coração, disse Jesus, procedem as coisas ruins. Do coração. Então, como é que a gente identifica nos contextos, contexto literário, contexto histórico, contexto cultural, o que é que nos ajuda a identificar o que ficou para trás e como devemos entender as Escrituras? É sempre Jesus Cristo, sua palavra, seu ensino, tá? E aqui a gente termina a parte mais prática dessa nossa série sobre Jesus ser a senha para entender a Bíblia e a vida. Eu pretendo ainda falar sobre dois assuntos específicos que eu gostaria de mostrar para vocês como a Bíblia diz uma coisa em um lugar e Jesus vai nos mostrar um outro caminho, uma outra referência, uma outra forma de lidar com a mesma questão, tá? Com a mesma questão. Eu acho que vai ser muito interessante. Mas por hoje ficamos aqui e quando você for examinar a Bíblia, não se esqueça de perceber num determinado versículo qual é o contexto no qual ele está, para que você entenda bem o versículo. Historicamente, como é que se deu determinado costume. E
culturalmente como é que se vivia naquele tempo, porque a Bíblia foi dirigida aos seus leitores originais, que eram as pessoas daquele tempo. Mas ela tem uma palavra eterna. Essa palavra eterna precisa ser buscada dentro desses costumes da época. Precisa ser cavada. E quem nos ajuda a entender é sempre Jesus Cristo. Deus abençoe, fica com Jesus e até uma próxima vez. Amém.